Olá, saudações. Vamos bater um papinho aqui hoje. A violência, ela é intrínseca a todos os reinos, a todas as espécies. Faz parte da existência a existência da violência. A começar pela nossa alimentação. Não há como um ser vivo permanecer vivo sem se alimentar de outro ser vivo. Não há como existir vida sem simbiose. Nós vivemos em um sistema, o nosso planeta é um sistema. Tudo afeta tudo, de maneira direta ou indireta. Por isso estamos constantemente com a sensação de ameaça. O violar, a violência, faz parte da existência. E é exatamente por isso que algumas espécies encontraram estratégias de se protegerem em bando. E a nossa espécie é uma delas. Evolutivamente, aquele mais forte, fisicamente mais forte, com maiores presas, com maiores garras, com mais força, com mais músculos, com um tamanho mais avantajado e uma capacidade de gestão, vamos assim dizer, das situações de perigo extremo, eram considerados comumente chefes, ou pelo menos perigo aos chefes. Na atualidade, a nossa percepção de mundo continua a mesma. Só que as garras e presas da atualidade são dinheiro, né, para trocar em miúdos. O poder econômico. No entanto, o poder econômico, ele é aquele que materializa. Mas o que fomenta a materialização é a inteligência. Portanto, a história das minorias, né? Comumente as minorias é que são as responsáveis pelo controle dos grandes grupos, das massas. Quando um grupo, quando alguém, ou um pequeno grupo, quer dominar uma massa muito grande, constrói-se uma verdade, através de desinformação. Na atualidade, nós temos estratégias, até com frases já construídas. Há estudos sobre isso. Há estudos. Nós podemos estudar o uso capião da Batcaverna. Existem conclusões? Resultados? Cientistas afirmam que... Cientistas afirmam? Qual cientista que faz uma afirmação sem deixar o seu nome? Sem deixar os métodos utilizados na pesquisa? A ciência diz. Qual ciência diz o quê? Então são termos que costumam, na atualidade, ser contundentes. Contundentes a pessoas que estão ainda movidas pelas pulsões de autopreservação. Porque quem está movido pelo conhecimento não se deixa levar por ilações, por tentativas de impor medo, de provocar pulsões ancestrais. Então, quando um grupo, quando alguém quer dominar, o que ele faz? Ele busca indivíduos mais frágeis, indivíduos mais assustados, indivíduos em situações econômicas difíceis, que isso faz também com que o indivíduo se sinta mais fraco no contexto atual da nossa sociedade. Essas pessoas criam massas que, acreditando profundamente nas ameaças, conseguem convencer outras pessoas, até mesmo mais esclarecidas, mas que não buscam esclarecimento sobre aquilo que está sendo afirmado.
de uma área a qual ela não detém domínio algum. Por evolução, nós acabamos seguindo essas massas. Começa com um pequeno grupo de 10 pessoas que se torna 100, que se torna 1000, milhões. E hoje nós podemos espalhar isso com muito mais facilidade através das mídias, das redes sociais. É muito mais simples. E em um determinado momento, construiu-se uma verdade pela desinformação. E aqueles que são ocultos neste processo estão lucrando muito. Isso acontece muito em tudo. 2 exemplos bem comuns. Algumas religiões. A pessoa está em uma situação difícil, né? Comumente a pessoa vai buscar a religião por medo, por arrependimento e pela ganância. Comumente são esses 3 elementos: medo, arrependimento e ganância. Coloca-se na mente dessas pessoas que elas vão ou lucrar ou perder se não fizerem, se não doarem, se não se dedicarem a atrair mais pessoas para o lucro de um líder religioso ou de um grupo de líderes. Um exemplo que é mais amplo ainda é a política. Então as pessoas do meio político, elas querem lucrar de diversas formas e precisam que as massas se degladiem. Elas vão se digladiar, enquanto isso eles fazem o que eles têm que fazer. Eles colocam as pessoas umas contra as outras por uma coisa muito simples. É exatamente por saber que as pessoas se unem para se proteger, que as pessoas são colocadas umas contra as outras para se entenderem uma sendo ameaça da outra. Enquanto isso, a verdadeira ameaça não é prejudicada, não sofre ameaça alguma. Então há sempre algum tipo de provocação. E as pessoas vão dizer, mas é óbvio, é claro, isso é muito na cara. E quando chega nesse nível político, já não são pessoas tão frágeis, são pessoas às vezes com um intelecto refinado. Porém, o intelecto refinado não implica que a pessoa tenha maior consciência de causa e efeito existencial. Então a pessoa ela pode dominar uma determinada ciência, mas ter parco conhecimento sobre a realidade do mundo, sobre a realidade das emoções, das más intenções das pessoas. Então elas abraçam, tentam justificar, e mesmo que não sejam cabíveis essas justificativas para um grupo de pessoas, a grande maioria vai aceitar essas justificativas e dizer: é um especialista que disse. Outra frase bastante comum na atualidade. E isso se tornou extremamente amplo. Então, atavicamente, nós buscamos nos preservar e buscamos fazer isso em grupo. E exatamente devido a os dominadores conhecerem a condição de nos unirmos em prol um do outro para combatermos as ameaças, é que os dominadores nos colocam uns contra os outros para que nos destruamos. E isso, por mais óbvio que seja, hoje é uma realidade infeliz no nosso país, principalmente no que se refere à política. Então começa-se com jovens, com adolescentes, com crianças que são colocadas à mercê de ideias doentias, às vezes dos próprios responsáveis, que estão dominados ou com interesses de dominar, e poucos se importam com a saúde mental da prole, ou de algum menor protegido. Então o que nós temos que ter é muita atenção. Sempre que uma ameaça for dita existente, devemos buscar de maneira extremamente refinada conhecermos essa ameaça, sabermos se é de fato uma ameaça e, se for uma ameaça, se ela tende pelo menos a nos alcançar.
Porque é exatamente o conhecimento do dominador de saber que as massas vão se unir contra eles, é que eles nos colocam uns contra os outros. Portanto, precisamos aprender a discutir mais política do que discutir sobre políticos. Precisamos entender o conceito de nação, que precisamos nos unir com objetivos e que a diversidade ela não implica em conflito. Ela implica em percepções diferentes de mundo, mas que não necessariamente são conflituosas. Isso é diversidade. Quando as pessoas falam de diversidade e criam ideias conflitantes, dizem que existem grupos inimigos, atenham-se. Isso é uma estratégia para gerar conflitos e desviar a atenção da união contra os verdadeiros elementos que são ameaças reais. Ok? Grande abraço, até o próximo bate-papo.